Olá, essa é a terceira videoaula de jQuery. Hoje eu vou falar sobre selectors e, bom, a ideia que eu tive hoje é a gente fazer então vamos dizer, uma criação de combo box. Tá. Eu já criei aqui no meu desktop no passo aula 3, coloquei o arquivo do jQuery e criei um HTML básico. Tá. Eu vou usar até o NetBeans para a gente trabalhar com ele. Criei aqui esse HTML, como eu havia criado nas outras aulas, tá? O doctype, todas as tag meta, tá? O script, linkando o arquivo do jQuery e deixei aqui esperando então para nós colocarmos o nosso código. Até estou pensando em fazer diferente. Vamos então criar o nosso arquivo, manter separado. Um novo arquivo a gente pode chamar de, sei lá, chamar de aula 3. Aula 3 jQuery .js. Esse vai ser o nosso arquivo de jQuery. Vamos mudar aqui então, botando tag src, apontando o nosso arquivo criado, aula 3 jQuery.js. Todos os nossos scripts vão ficar aqui dentro então, tá? Dentro desse arquivo. Aí é a partir dele que vai linkar aqui todos os scripts que a gente for utilizar. Bom, vamos fazer o seguinte então, vamos criar aqui um campo de texto, tá? Vamos criar um input, vamos definir um ID para ele, vamos chamar de txt adiciona item, type button, botar um valor nele, vou chamar de add barra. Opa, isso aqui, vou fazer um campo de texto aqui, desculpa, aqui é um text, aí não precisa colocar vela. Por um botão agora. Esse aqui sim vai ser um btn que adiciona item. Esse sim vai ser o type button. E vai ter então o velo e add. O que nós vamos fazer? Nós vamos então escrever algum texto nesse campo de texto e vamos apertar add. Ele tem que colocar isso, jogar isso num combo box. Um combo box, quem não sabe, é um tag select no HTML. Dentro desse select nós temos os options. Eu vou criar um option só com um risquinho dentro e com um velo e vazio. Significa nada, né? Nulo. Vou tornar esse combo box múltiplo também, para ficar mais fácil de a gente enxergar. Vamos abrir então assim HTML no browser, tá aqui. Ficou dessa forma. Vamos só quebrar a linha aqui para não ficar muito em cima. Tá. Então nossa ideia é nós escrevemos alguma coisa aqui, apertar adicionar e ele adiciona esse combo box aqui. O que a gente pode fazer então é o seguinte, vamos fazer desse jeito. Nós vamos criar também um botão remover. Vai ser até uma cópia desse aqui, porém com remover. O btn adiciona, vai ser btn remove item. Remove item. Vou aplicar um CSS aqui também. Vamos botar aqui um novo CSS.
aula 3, jpeg.css. Só pra gente definir um tamanho para aquele nosso select ali. Vou para select. Definir aqui 200 pixels, acho que já está o suficiente. E a altura dele, vamos por 400 pixels. Vamos ver se fica legal. Opa. Select. Incorreto. Bom, vamos começar então nossos scripts. O que a gente tem que fazer? Então nós temos que escrever esse input. E desse input a gente tem que jogar então dentro desse select aqui no option. E obviamente deletar o que nós escrevemos. Vamos então criar aqui nosso ponto .read. E aqui dentro então vamos colocar um evento para aquele botão quando clicarmos nele. Aquele botão é o btn adiciona item. Ele vai executar uma function. Vamos colocar então nessa function para adicionar um conteúdo naquele select. Bom, vou botar um ID nesse select aqui só para a gente trabalhar com ele especificamente. Chamar de CB, de combox item. CB item. Então vamos dizer que este CB item ponto append faltou aqui. O que a gente vai precisar fazer? Vamos gravar uma variável só para ficar mais legível esse código. Por exemplo, texto. Vai receber então o context. Daqui a nosso input é o txt. Txt adiciona item, se eu não me engano. Txt adiciona item. Ele vai pegar o texto e esse texto vai ter que jogar então aquele combox. Como isso aqui é somente o texto, então a gente tem que jogar o HTML todo aqui dentro. Option. Por enquanto vamos por um velo vazio. Vamos por aqui barra option. Aqui na verdade eu coloquei um abre e fecha parênteses, tá? Com um contrabarra antes. Por quê? Porque se eu colocasse um simples fecha parênteses aqui, ó, fecha aspas, ele ia achar que está terminando a minha string toda aqui, ó. Como eu estou iniciando aqui, ele acreditaria que eu estava terminando a minha string aqui, que não é o caso, né, que a gente está querendo fazer, e sim escrever o caractere aspas dentro da nossa string. Então eu coloquei um contrabarra para ele entender que é um caractere aspas que eu estou colocando aqui dentro, aspas duplas, nesse caso também. Então vai gravar dentro de texto, vai gravar dentro do nosso CB item aqui, o abre e fecha aspas mesmo, tá? Não é um delimitador de string como esses abre e fecha aspas no início e no final. E aqui então dentro desse option vamos colocar o texto que ele escreveu. Aí sim nós vamos colocar abre e fecha aspas duplas aqui. Para concatenação é o sinal de mais, igual Java, né? E aqui nós vamos colocar então o nosso texto.
Vamos salvar, dar um F5 no browser, escrever aqui, ó, tem um, adiciona, e aí chegou a aparecer, mas ficou muito pequeno. Vamos ver se consigo mudar aqui de CSS aqui. Vamos pegar pelo ID dele, cbitem, vai ficar no CSS para o cbitem, vamos ver se funciona. 200 pixels. Deixa eu fazer um teste aqui dentro do próprio HTML. Eu estou empurrando só por causa do conteúdo aqui. Ah, é o option o problema. cbitem, largura e altura. Deixa eu ver se vai influenciar isso aqui. Não. Eu não linkei, né? Tá aqui o problema. Não linkei o CSS. Não vai funcionar mesmo. Pronto. Fica bem fácil a gente enxergar aqui. Quero aumentar um pouco mais aqui. Por uns 250. Dá uma visão melhor. Se eu escrever então item 1, continua não funcionando. Vamos dar uma olhada então o que a gente está fazendo aqui. Estamos pegando texto, a gente append. O que o append faz? O append ele pega todo o HTML que já existe e, vamos dizer assim, adiciona. Então ele vai adicionar um option. Vamos verificar então, fazendo nosso debug normal, ver se ele continua dando, se ele dá um alert. Ok. Tá aqui o nosso erro, é ponto .val. Não dá um append para ele. Item 1, item 2, item 3, item 4. Então o que a gente está fazendo? Nós estamos adicionando aqui, tá, esses itens. Digamos que a gente queira então adicionar e quando a gente adiciona a gente queira limpar isso aqui. Então vamos, como já armazenamos dentro da variável texto, já pode simplesmente copiar isso aqui, apagar essa variável e dizer que o valor dele agora vai ser nada. Dá F5, adiciona. Ele está gravando aqui dentro do... fazer assim então. Pegar essa linha para baixo. Sim, vou colocar o cifrão aqui, não funciona mesmo. Pronto, está funcionando. Tá aqui, está funcionando. Nosso botão remover não está funcionando. O que vamos fazer então? Vamos criar esse evento para o botão remover. Então a gente clicar nele. Então o nosso btn remove item. Então a function. Vamos primeiro fazer uns testes.
Vamos colocar aqui um alerta, ver se a gente consegue pegar... Bom, a gente vai ter que fazer um for aqui nesse caso. Como a ideia é trabalhar com selector, vamos ter que selecionar esses casos aqui, vão ter que identificar quem são eles. Vamos criar então uma função, para esse código não ficar tão sujo. Uma função, por exemplo, get itens selecionados. Essa função então vai nos devolver um array. Eu vou criar então var itens, vai receber um new array. Vou dar um return neste itens. Então aqui vamos criar um var itens que vai receber o nosso get itens selecionados. O que nós vamos ter que fazer aqui neste caso? Nós vamos ter que fazer um loop. Tá, esse loop vai varrer todos esses itens e vai verificar quais estão selecionados e quais não estão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente pode pegar um for each. A gente pode até fazer desse jeito. Var, vamos dizer assim, tamanho. Vai receber o tamanho daquele, vamos dizer assim, o número de options que tem naquele select, o tamanho do select. Tá? Então aqui vamos colocar nossa combo, que é o cb item, né? Vou confirmar no HTML aqui, cb item, no singular. Vamos pegar então o ponto shield, ponto length. Isso aqui vai nos retornar o tamanho dele. Deixa eu dar um alerta aqui para a gente testar. Por enquanto vamos comentar essa última aqui. Esse aqui também para não dar erro. Vamos dar então um alerta nesse tamanho, para saber se está pegando o tamanho correto. Então F5 no browser. Ó, tem somente um item aqui dentro. Ele não está chamando. Get itens selecionados. Tá, isso aqui a gente não vai precisar por enquanto. cb item, children, alerta de tamanho. Vamos ver se está reconhecendo aqui a function. Tá, eu não estou conseguindo pegar a função aqui. Não recebe nada por parâmetro. Get itens selecionados. Não deveria ser, mas vamos ver se não, porque está fora aqui. Alert função. Claro, a gente clicar no botão correto. Tamanho 1. Por que tamanho 1? Porque eu só tenho um item aqui. Vamos adicionar vários itens. Adicionei vários itens. Tenho 6 itens aqui dentro. Perfeito, está funcionando. Então nós sabemos que nós temos que fazer um array que vai varrer
você vai dar o loop 6 vezes, varrendo todos os itens que tem naquele select. Então esse tamanho aqui está funcionando. Vamos pegar e fazer um for. Esse for aqui a gente pode dizer que a variável i vai iniciar em 0. Esse i vai varrer enquanto i for menor que o tamanho, como se o tamanho fosse um array. Tamanho não, desculpa, como se os filhos do cb item fosse tudo um array. Tá? Perfeito. O que nós sabemos aqui? Nós sabemos o i, ou seja, o índice desse suposto array que nós vamos trabalhar. Se é o primeiro item, se é o segundo, para a gente testar cada um, quem é que está selecionado. Vamos no final daí dar um alerta para sabermos, vamos ver o que fica mais simples aqui, para sabermos quantos itens estão selecionados. Esse seria o nosso array itens, ponto length, para saber quantos itens estão selecionados. Os selecionados a gente vai jogar dentro desse array. Então a gente faz um if, se tiver selecionado, a gente adiciona no array. Como é que nós vamos saber se ele está selecionado ou não? A gente tem que pegar o primeiro option e testar ele. Como é que a gente vai saber o primeiro option? Olha o nosso HTML aqui. Nós temos esse HTML. E quando a gente gera, neste nosso botão adiciona item, a gente está colocando um option assim, sem valor nenhum. Para verificar melhor, pode dar um inspecionar elemento aqui no Firefox, ó, e seleciona especificamente nosso item. Olha como é que está ficando o nosso select. Está tendo options sem valor nenhum, que estão com esses itens aqui. Então como é que a gente vai saber se a gente está selecionando esse ou esse, entendeu? E assim por diante. Como é que nós vamos identificar? Usando o select EQ. Tá, vamos colocar aqui então o nosso cb item, ponto. Na verdade vamos pôr aqui, só para a gente se identificar. Vou fechar. Aqui, fecha parênteses. Tá. Vamos pegar dentro desse cb item, a gente tem que pegar option, dois pontos, eq, abre e fecha parênteses, e dentro desses parênteses nós vamos ter que concatenar a variável i, para saber o índice dele. Ficar meio confuso, mas o que na verdade ocorre aqui? Nós estamos então verificando, tá? Se por aqui está selected, eu vou verificar dentro de cb item o option com o EQ naquela posição. Digamos que isso aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então nós temos 6 itens, começando no 0 e indo até o 5. Então isso é como se fosse um array, a gente sabe qual é a posição que nós estamos lidando através do EQ. O nosso for vai começar com um i igual a 0, então o EQ vai ser 0. Vamos estar então trabalhando com esse primeiro item. Quando der o loop, o i vai receber vai receber mais 1. Então esse i agora vai ser 1. E ele vai estar testando esse item se ele vai estar selecionado ou não. Tá, ele vai saber que é ele, então o isSelected, que vai dar um retorno true se tiver selecionado, ou false se não tiver selecionado. E vamos pegar, por exemplo, vamos dizer então que o item da posição X está selecionado. Então o nosso array itens na posição itens.length
ou seja, como o array está vazio, então o ponto length vai retornar 0, então itens na posição 0 vai receber o i. E quando der o loop, o length vai estar na posição 1, se já tiver um item selecionado, então itens na posição 1 vai receber outro valor. Então esse número aqui vai ser sempre o tamanho do array. Se o array está vazio, é 0. Então vai começar colocando na posição 0. Se já tem um elemento no array, então vai ser 1. Itens na posição 1, então vai sempre fazendo essa escada, vamos dizer assim. Depois no final vai dar um alert do tamanho do array. O tamanho do array é o tamanho, a quantidade de itens selecionados que nós temos. Dei um F5 no browser, vamos testar aqui. Remover, perfeito, 0. Selecionei 1, remover, continua com 0. Vamos testar se esse nosso select está funcionando. Você não tem que pôr 2 pontos aqui. Perfeito. Vamos adicionar aqui alguns itens para nós testarmos. Pronto. Eu tenho um item selecionado. Vou remover 1. Eu tenho agora 2 itens selecionados. Vou remover 2. Eu tenho, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itens selecionados. Eu tenho todos os 9 itens estão selecionados. Então, aqui nós só dizemos quem estava selecionado e nós damos o tamanho daquele array. Tá. A gente pode também colocar, só que ele vai escrever, se não me engano, tudo junto. Dá um alerta no array. Deixa eu ver se ele vai escrever tudo junto. Não, ele mostrou realmente as posições separadas por vírgula. Então, eu estou selecionando o 0, pulando 1, selecionando 2 e selecionando um qualquer aqui no meio. Se eu der um remover, vai dizer que eu selecionei a posição 0, selecionei da posição 2, ok, e o da posição 6, que é esse último selecionado aqui. Então, sabendo a posição deles, a gente vai conseguir remover eles. Vamos fazer o seguinte. Nós já temos então esse array itens, que está com todas as posições selecionadas. Vamos dizer então que uma variável HTML vai receber então todo o HTML daquele select. Então vamos escrever HTML do nosso CB item. Agora, neste HTML, a gente tem que verificar qual linha remover dele. O que a gente pode fazer para testar aqui? Como a gente está setando isso aqui, o valor, bom, deixa eu pensar aqui, a gente tem esse HTML, então a gente tem que remover esses itens dele. Vamos até fazer diferente. Vamos fazer diferente. A gente pode selecionar um e remover somente ele. No HTML seria melhor se a gente fosse fazer, por exemplo, tendo um value. Quem sabe a gente gera um value aqui, então. Então isso aqui é mais prático para fazer assim. Ou pelo texto. Pelo texto. Só que a gente não vai poder ter textos iguais, então ele vai ficar removendo esses textos daí. O que a gente pode pôr aqui é um outro for para varrer esse HTML e remover, varrer o array, né, para pegar todos os itens que nós temos que remover desse HTML para depois mesmo setar o HTML do select. Por que a gente não remove direto ali em cima? Porque ele vai se perder nesse aqui. Ele vai, se a gente remover o primeiro item, por exemplo, o 0 foi selecionado, tem que remover ele. Mas o 2 também foi selecionado. Então, se eu remover o 0, aquele posição número 2 não vai ser 2 mais. Então, aí vai dar um conflito. O que a gente pode fazer, então, para eliminar isso? Pôr numa variável separada. Então, aqui vai ser o nosso var i
começa em 0. O nosso i vai ir até a variável itens, ponto length, tamanho do nosso array e mais. Bom, nós sabemos então as posições especificamente deles. Bom, como nós pegamos a posição especificamente, aqui para nós não é uma grande vantagem. Vamos então pegar o texto dele. Vamos por aqui ponto text. A gente vai se guiar pelo texto dele. O melhor seria se fosse um value, tá? Se vocês fossem, por exemplo, trabalhar com dados originais, vocês teriam que ter values aqui. Digamos, tem um combo box ali dizendo uma lista de funcionários. Você vai selecionar eles e mover, por exemplo, esses funcionários para outro grupo. Como geralmente é feito, geralmente tem 2 combos desses, a gente aperta um botão e tira daqui e bota no outro. Aí sim, a gente teria que trabalhar com values, né? Seria o melhor trabalhar com values. Vamos que aqui estaria o nome do funcionário e no value a gente teria o código dele. A gente vai se guiar por esse código. Porque o value é um valor que nunca deve se repetir, que nem, por exemplo, uma ID de um item, tá? Só que, claro, values dentro do mesmo select, não deve se repetir. Eu posso ter um value igual em outro select, aí não vamos ter conflitos dentro desse meio. Aqui então a gente pode verificar se o texto, que vai ter dentro do array vai ser o texto agora. Ó, vamos dar um F5. Deixa eu pôr para dar um alerta aqui para ficar mais claro isso. Get itens selecionados, adiciona alert itens. Se eu for selecionar eles, verificar, ele está pegando agora o texto, não mais a posição dele. Então vou pegar esse texto e vamos se basear por ele. Aqui a gente vai pegar então o valor desse item e vamos comparar se o texto que está dentro daquele item existe nesse HTML e vamos remover tudo. Tá, fazendo então o seguinte, vamos colocar var temp recebe o option, o value que não é nada, deixa eu botar aqui, que não possui dados, em branco, option, e aqui dentro o que é aquele conteúdo de itens na posição i do nosso array. Então por que essa variável tem? Porque eu vou verificar se isso aqui, vou verificar qual é a posição dele, eu vou remover isso aqui, na verdade, daquele HTML, que é uma string. Tá? Então HTML vai receber ela, mesmo ponto replace, dizendo o que eu vou substituir. O que eu vou substituir vai ser todo o conteúdo da variável temp, e substituir por o quê? Vou até remover esse flag aqui, não precisa, tá? Vamos ver por quê? Por nada. Ou seja, eu substituir tudo isso daqui, que está dentro daquela string HTML, nesse caso aqui, vou substituir por nada e setar aquele HTML de novo.
Na prática, ele vai remover. Até a gente pode deletar esse retorno aqui. Get item selecionado que a gente está fazendo aqui mesmo. Então até vamos pôr o nome melhor. Vamos pôr remove itens selecionados. Aí nesse caso, como a gente já tem uma função que faz isso, a gente só chama ela aqui dentro. Só vamos dar um alerta aqui ver se essa alteração está funcionando. Está funcionando, está fazendo uma chamada. Agora vamos ver se esse nosso algoritmo está correto. Se estiver correto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que selecionar os itens, apertar remover e tem que remover daquele combo. Então vamos adicionar aqui para o F5. Vamos adicionar um item 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então eu quero remover o 3 e o 4. Vamos dar removendo. Perfeito. Vamos debugar o que está acontecendo então. Vamos dar um alerta no nosso HTML para ver o HTML que ele gerou. E depois aqui, óbvio, não vai funcionar mesmo. Eu alterei a string HTML, mas eu tenho que setar o HTML novamente. Claro. Do nosso CB item. Pronto. O 3 e o 4. Vamos verificar aqui. CB item.html. Estou setando a variável HTML. Vamos debugar então o que está dando erro. Native Code. Vai HTML. Até peguei um item sem nada dentro. Null. Ele está pegando null o HTML do nosso CB. Então mais uma vez eu esqueci de um caractere de ID ali. Tá, ele está multiplicando aqui. Vamos ver o que está multiplicando e está adicionando. Aqui ele está recebendo e está substituindo. Replace. Vamos fazer um teste então mais simples. Dando um alert no HTML, como eu ia fazer antes mesmo, para verificar se essa string está funcionando, está correta. Vou fazer um teste mais simples. Estou selecionando o W, remover. Nossa string vai ter option o risquinho, option K, option W. Eu tenho que remover então esse option W. Ele está multiplicando. Claro, entendi o que ele fez aqui. Ele é somente um recebe, não é um. Eu estava concatenando com ele mesmo, óbvio, eu estava multiplicando a informação. Estou pegando o conteúdo do HTML, substituindo o que tem em temp por nada e jogando dentro da variável HTML que depois vai ser jogado ali. Deixa eu remover os alertas. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Removeu 3 e o 4, o 2 e 3. Removeu o risquinho. Removi então todos funcionando.
tento remover agora, não tem nada. Adiciono um texto grande, removi, só o primeiro, removi. O que ele está fazendo aqui então? Deixa eu mostrar, tentar explicar o que ele está fazendo. Eu estou adicionando esses valores, simples, tá? Eu somente estou pegando o que eu escrevi, o valor que eu escrevi gravando uma variável de texto, e dando um append. Append é basicamente concatenar com o que já tem. Esse append aqui substituiria, por exemplo, o nosso cbitem.html recebe cbitem.html mais o option que eu estou gerando. Tá? Então é como se eu estivesse pegando o conteúdo que já existe, concatenando com um novo conteúdo e atribuindo dentro de cbitem. Tá? Então ele está só jogando para dentro, não está substituindo, não está setando HTML de novo. Ele está deixando o que já tem e só incluindo. Tá? E aqui, é claro, eu estou zerando o que tem dentro do valor daquele nosso campo de texto ali. Então a gente pega o valor, adiciona o nosso combo box e depois limpa aquele campo de texto. Quando a gente clica no remove item, ele vai chamar essa função aqui em cima. Essa função aqui, ela vai estar responsável por fazer o quê? Ela está responsável por criar um array com todos os itens que estão selecionados dentro do nosso combo box. Como é que a gente faz? Eu instanciei um array, criei uma variável inteira aqui, pegando o tamanho desses itens, tá? Para varrer todos os itens e verificar quais estão selecionados, e selector, e jogando dentro da nossa variável, nosso array. Então a gente pega o texto, tá? O correto aqui seria pegar o valor, tá? Dá um attr val, se não me engano tu vai conseguir pegar o attr value, tu pega todo o conteúdo tá dentro do atributo value daquele option. Seria o melhor a se fazer, porque eu vou estar pegando dados que não devem ser repetidos dentro de um HTML. Mas só por um exemplo, peguei o texto dentro desse option, tá? Estou jogando dentro do nosso array, que depois eu vou pegar o HTML, jogar na variável temporária, HTML, só para a gente ir redefinindo o HTML pela string, e depois a gente seta aqui. Por quê? Porque eu tenho que ter todos os itens selecionados, depois eu removo o item um por um que eu selecionei, e eu seto o HTML de novo. Só não removo aqui direto, porque senão esse EQ vai acabar se perdendo. O que é o EQ? É como se fosse dizer a posição do array. Eu selecionei o 0, o 2 e o 3. Então esse I vai ser 0, 2 e 3. Então vai dar true para selecionado quando o I for igual a 0, quando for igual a 2, quando for igual a 3. Se esses itens 0, 2 e 3 estão selecionados. Entendeu? Então eu estou varrendo nosso combo box. Eu estou entrando no combo box, varrendo os options do combo box, né, do nosso CB item, e verificando um por um. Verificando o option 0 se está selecionado, o option 2, o 1 está selecionado, o 2, 3 e assim por diante. Vai até o final, que é quando terminar aqui o nosso for, vai até tamanho, que é o tamanho de filhos que o nosso combo box tem. Bom, nossa aula então termina por aqui. Eu pretendo então dar continuidade na próxima aula falando de Ajax, tá? E depois também a gente vai, até vou criar um vídeo aqui bem simples, tá? Um e-mail que eu recebi do Diogo, eu vou estar apresentando uma solução ali para trabalhar com um combo box ali para ele, consultando de um banco de dados, quando isso vai envolvendo o PHP. Então eu vou fazer isso na próxima, um Ajax, aí na outra já vou mostrar esse vídeo. Valeu, então até a próxima videoaula.